Muito bom dia, você amigo ouvinte sintonizado aqui na programação da Rádio Educadora. Nossa entrevista do dia de hoje é com a jogadora, atleta taiwense Nicole Ramos, que vai conversar aqui com a Rádio Educadora, falar um pouco sobre a sua temporada, sobre a sua trajetória no esporte, no futebol feminino, e também vai trazer aí uma mensagem especial para você amigo ouvinte, para você atleta feminina que tem muitos sonhos e que almeja chegar onde a Nicole chegou. Muito bom dia, Nicole. É um prazer te receber novamente aqui na Rádio Educadora. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com a Educadora de novo, a rádio que me acompanha desde que eu saí daqui, me acompanhou desde o meu primeiro clube. É sempre um prazer estar voltando aqui. Nicole, a temporada 2023 aí foi uma temporada especial, né? Quem te acompanha nas redes sociais e também quem é aficionado pelo esporte viu aí que nas últimas 2 temporadas você defendeu o Galão da Massa, o Atlético Mineiro, né? Como foi essa experiência? Foi um clube bem especial. A torcida do Galo é uma torcida muito, assim, contagiante, que abraça muito o time. A gente costuma falar que quem é atleticano acompanha até bolinha de gude do Atlético Mineiro, então é uma torcida muito apaixonada. Foi uma experiência super legal, acho que foi uma das torcidas mais apaixonadas que eu já tive a oportunidade de ter o contato. Fiquei muito feliz de defender as cores do Galo. Eles abraçaram muito a causa do feminino também, estavam sempre com a gente, torcendo, vibrando. Jogar em Minas também foi uma experiência super legal e eu fiquei muito feliz de estar lá. Foram 2 temporadas muito especiais e tenho uma gratidão enorme pelo Atlético. Nicole, e um sonho aí de quem é jogadora de futebol é chegar na seleção brasileira, né? E você conseguiu também. Como foi essa experiência? Foi bem difícil, assim, né? Acaba que, como a gente mora em uma cidade pequena, não tem tantas oportunidades, tanta visibilidade. Eu fui jogando com os meninos, fui me destacando um pouco, comecei a jogar alguns estaduais com as meninas e em uma oportunidade a seleção precisava de goleira e aí eles me chamaram. E aí eu agarrei aquela oportunidade como se fosse a última oportunidade da minha vida. E desde aquela vez eu nunca fiquei fora de uma convocação, a não ser por lesão, né? Então eu participei de toda a base feminina, sub-15, sub-17, sub-20 e depois tive algumas convocações da principal, mas justamente por agarrar essa oportunidade e não querer mais deixar sair, por saber o quão difícil é. Mas representar o Brasil assim não tem preço, né? Tu representa uma nação toda, o peso que tem o Brasil dentro do futebol mundial é super especial. Tá lá dentro, vivenciar o dia a dia da CBF, jogar contra grandes seleções, vivenciar a Copa do Mundo, Sul-Americano, são coisas assim, experiências maravilhosas e que também acrescentam muito na nossa carreira, né? Porque são experiências internacionais, você joga contra times fortes, então isso tudo acrescenta muito para a Nicole atleta, né? E qual que é a sensação de ouvir, de ler seu nome em uma convocação da seleção? Era sempre especial, sempre me emocionava, me arrepiava, toda vez que eu ia pegar o avião, que eu botava a camisa da seleção, eu ficava arrepiada, porque acho que é uma sensação que tu nunca vai se acostumar, sabe? É o auge do atleta e saber que tu consegue se manter tantos anos em alto nível é muito legal, é muito gratificante, assim. É uma sensação de ter o teu trabalho reconhecido de verdade, né? Porque a gente trabalha muito para momentos como esse, né? E chegar lá e colocar a camisa da seleção, representar o Brasil inteiro, era uma sensação assim inexplicável. Nós falamos sobre o ápice, que é defender a seleção brasileira, mas vale lembrar, né, Nicole, que tudo começou aqui em Taió. Como é que foi essa sua trajetória para chegar até a seleção brasileira? Começou aqui. Todo mundo, não sei se todos sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo, né, chamado Nicolas. E a gente fazia tudo junto. Tudo, ia pra escola junto, sentava junto. E um dia meu pai colocou ele na escolinha de futebol. E eu falei que eu também queria ir, só que na época não tinha time feminino. Graças a Deus isso melhorou, a gente tem bastante meninas jogando e inseridas assim, né? Tem acho que até turma de meninas, mas na época não tinha. E a gente teve que pedir autorização, na época era o Copelli e o Zanata, pra eu entrar, poder jogar, treinar com eles. E eles deixaram assim, meu pai pediu, né? E eu comecei a treinar com eles, comecei a participar das competições, comecei a jogar, me destacar também. Até nas competições era estranho, né? Porque eu era a única menina que tava no meio dos meninos e me destacava e jogava as competições. Depois disso, alguns times femininos, por exemplo, o Barateiro, né, me chamaram pra jogar o estadual sub-13. E aí, ali com uns 12, 13 anos, eu comecei a jogar com adultos também do time aqui de Taió. Então eu fui ter o contato com o futebol feminino de verdade com uns 12, 13 anos. Eu fiquei um tempão jogando com os meninos, até os 15 anos, né, na verdade. Aí eu comecei a jogar o estadual pelo Barateiro. Depois eu saí de casa, fui pra Blumenau em 2015. Fiquei um ano lá. Depois joguei no Criciúma. Aí tive a oportunidade de pegar meu primeiro clube profissional com contrato, que foi o Santos, né. Aí fiquei 4 anos lá no Santos No Santos, chegou a conhecer a Marta lá dentro ou não?
A Marta eu conheci na seleção brasileira. Tive a oportunidade de treinar com ela. Nunca me esqueço quando eu defendi uma bola dela, a emoção que foi, assim. Foi super legal. Assim, uma pessoa super simples, super querida. Tanto que não me surpreende ela chegar onde ela chegou, pela humildade dela, por tudo que ela é, assim, como pessoa, sabe? Ela não perdeu a simplicidade dela. Ser humano ímpar, assim. Fiquei 4 anos lá no Santos. Foi também uma experiência maravilhosa, porque na época, grandes jogadoras, né? Tive a oportunidade de jogar com a Cristiane, por exemplo, lá no Santos. Então, isso acrescenta muito na nossa vida, né? Eu também cheguei lá com 16 anos. Então, cheguei pro time profissional. Então, terminei a minha base lá, né? Toda a minha categoria de base eu terminei lá. E aí lá meio que me deixou pronta pro mundo, né? Aí joguei no Avaí Kinderman, joguei no Fluminense. E agora fiquei 2 anos no Galo. Então, tive a oportunidade de passar por grandes clubes que somaram muito, acrescentaram muito na minha carreira. Nicole, e nessa sua passagem por tantos clubes importantes aqui do Brasil, você também com certeza conheceu muitos jogadores do futebol profissional, né? Conheci. Masculino. Sim. Agora, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer o Hulk, né, por exemplo. O cara no auge lá do Atlético Mineiro. Mas a maioria dos clubes, assim, acaba que a gente acha que tem uma distância grande entre os jogadores e tal, mas eles são pessoas super simples, super humildes. Agora a gente conheceu o Arana, os caras tudo lá do Galo, o Hulk, o Everson, o goleiro, o Paulinho. Então são caras super legais, super acessíveis. E eu tive a oportunidade de conhecer o Vitor também, o herói lá da Libertadores, né? E pra gente é uma experiência, assim, sem precedentes, né? O Rafael, o goleiro de São Paulo, por eu ser goleiro, acaba que a gente ia mais nos goleiros, assim, né? Mas de oportunidade de ganhar a luva, ganhar a camisa deles, eu guardo tudo com muito carinho, mas são coisas assim, eu falo que só quem vivencia o futebol sabe o quão bom é, né? Tu vê os caras que são referência, tudo. Mas tive a oportunidade de conhecer bastante gente. Nicole, e você falou agora há pouco sobre a inclusão, né? Futebol feminino. Como você vê hoje o crescimento, né? Até por parte da CBF, há todo um movimento para que o futebol feminino ele possa ter a mesma importância que o futebol masculino tem. Não só na questão das transmissões, mas na própria, daqui a uns anos, a própria arrecadação, né? A divulgação, a visibilidade, a importância. Você acha que vai muito tempo ainda para o futebol feminino chegar nesse ápice, nesse ponto? Eu acho que a gente costuma falar que é um diamante bruto, né? Que tem potencial, mas que precisa ser lapidado, tá em lapidação. Então eu acho que desde que eu comecei, eu vejo que melhorou muito em relação a tudo. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que é uma questão cultural já, né? A gente vai ter que começar a quebrar essa questão cultural de mulher jogar bola, de essa questão, a mulher não tem que jogar bola, isso é pra homem. Já começa dali, né? Já começa essa cultura mais de patriarcado, tudo, que não é lugar de mulher. Então tem que começar a quebrar lá de baixo, né? Mas eu acho que a gente deu um passo grande, assim, em relação a transmissões, em relação à divulgação. Antes ninguém sabia que a gente tinha um campeonato, por exemplo. Hoje, agora nossas finais passam na Globo, por exemplo, na Sport TV. Tem bastante canais divulgando, né? Em relação à estrutura também, os clubes começaram a se preocupar um pouco mais em dar melhores condições, justamente para melhorar a qualidade do jogo, né? Porque às vezes a qualidade do jogo não é tão boa porque tu não tem nem onde treinar, treina 2 vezes por semana. Então foi uma preocupação. A CBF, né, fez a obrigatoriedade dos clubes. Então isso tudo foram pontos que foram melhorando. Para mim, o principal ponto, assim, que vai trazer melhoria é a inserção do futebol feminino de base. Porque uma questão minha que eu sempre falo é que as mulheres começam a jogar muito tarde. Então, enquanto os meninos com 5, 6 anos, eles já estão nas bases dos clubes, parte técnica, tudo aprendendo, as mulheres vão começar a jogar com 16, 17 anos. E eu acho que isso atrapalha muito, né? Porque tu não teve toda essa base. E depois que tu tá mais velha, tu não tem mais esse tempo pra fazer a base, tu tem que jogar, né? Então, agora, muitos clubes começaram a fazer essa captação de base. Então, tem clubes, por exemplo, Inter, tem sub-12, sub-13, e eu acho que isso é um ponto muito importante que vai ajudar muito a evolução da qualidade do jogo, sabe? E uma questão importante, Nicole, que você falou, nós temos aí hoje no Brasil 12 grandes clubes no futebol masculino, né? E talvez nem os próprios 12 clubes, nem todos eles dão essa importância pro futebol feminino como deveria ser dado, né? Uhum. E eu falo nem só a relação dos clubes também, mas o próprio apoio das federações nesse momento é muito importante, né? Sim, a federação, assim, faz toda a diferença, né? A gente tem muito o exemplo da Federação Paulista, né? O quão grande é o Campeonato Paulista lá em São Paulo. A Federação Paulista, assim, se preocupa com premiação, com divulgação, com tudo. E o grande núcleo do futebol feminino hoje é em São Paulo, justamente por ter uma federação preocupada com o futebol feminino. E também vai muito das pessoas que estão lá dentro. Às vezes eles acabam colocando pessoas que, assim, não entendem ou não ligam muito. Lá em São Paulo eles se preocuparam em colocar pessoas que realmente se importem com o futebol feminino, querem ver crescer. Então lá a gente tinha ex-atletas, por exemplo,
que sabiam da realidade, sabiam das dificuldades e se preocuparam em trabalhar dentro disso. Por isso que São Paulo se tornou o que se tornou para o futebol feminino, porque tem pessoas competentes à frente que realmente conhecem a realidade, né? Então a federação, assim, ela é totalmente importante para dar essa continuidade, né? Para dar essa qualidade, essa visibilidade pro futebol feminino dentro do estado, né? Que automaticamente reflete no país todo, né? Você falou aí da importância do futebol feminino, até por conta da Federação Paulista, dar todo esse incentivo, e você que iniciou lá no Criciúma. Em Santa Catarina hoje, como você vê o futebol feminino aqui no nosso estado? Eu acho que a gente tem muito a melhorar, muito a melhorar. A gente, de equipes que disputam o Brasileirão, era só o Avaí Kinderman. Então, por exemplo, o Criciúma que eu jogava, disputava só o estadual. E na época que eu disputava, a gente ganhava só o uniforme, por exemplo. Usava só o nome deles. Então, são questões que tem que melhorar muito, né? De estrutura, de verba, de tudo, né? Aqui em Santa Catarina, eu acho que a gente não consegue nem comparar, por exemplo, com São Paulo, lá com Minas, onde eu tava. Acho que aqui tem muito a melhorar, muito a olhar pro futebol feminino ainda. Tem um time que a gente pode dizer que é de expressão e que mesmo assim ainda não tem o investimento necessário. Nicole, nós já vamos caminhando aqui para o final da entrevista, mas eu queria te pedir para você dar 2 conselhos. O primeiro deles é para aquela menina que talvez ainda está estudando, ama o esporte e não vê tantas oportunidades ali no seu cenário, assim como lá atrás você também talvez não via tantas oportunidades, mas você abraçou as poucas oportunidades que apareceram. Qual que é o conselho que você dá para essas meninas, então, irem atrás dos seus sonhos? Eu sempre digo que a gente tem que amar o que a gente faz, né? Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente não é um fardo, é uma coisa difícil de fazer. Quando tu ama, tu faz as coisas com prazer. Então, sempre que tiver uma oportunidade, trabalhar muito, porque quem trabalha, as coisas dão certo. Isso eu sou o exemplo, assim. Trabalha, que as coisas elas vão fluindo, vão dando certo. E amar o que faz, porque quando tu ama, tu faz as coisas com prazer. E o segundo conselho que eu queria que você desse você passou pelo Santos, conhece toda a estrutura de futebol do Santos, e no futebol masculino o Santos foi rebaixado para a 2ª divisão. Então eu queria que você deixasse uma mensagem também para os torcedores do Santos que terão uma temporada difícil aí em 2024. Ô, santistas sofredores. Não, vai dar tudo certo. É só uma fase ruim. Eu fiquei chateada também. Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, né? Fiquei 4 anos lá. A gente cria um apego muito grande, mas eu tô com fé que vai voltar pra Série A e continuar com a história linda que tem no futebol. Nicole, muito obrigado por sua presença. E sempre que tiver alguma novidade, a Rádio Educadora está aqui com os microfones e as portas abertas também. Você sabe que aqui é a sua casa. Eu que agradeço a oportunidade. Em janeiro temos novidades, sim. Aguardamos então. Nicole, abraço e um próspero 2024 para você e sua família. Abraço. Com informações para o Jornal da Educadora, falou o repórter Emerson Lima.